Salve família! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal da Caravana Rita na Alma. Meu nome é Milena Reis, sou astróloga e oraculista profissional, terapeuta de mulheres. E aqui nesse canal o objetivo é trazer pílulas de autoconhecimento, astrológicas, as mensagens dos astros e dos deuses para que você possa viver uma vida com mais alma. Seja bem-vindo, já curte esse vídeo como forma de gratidão para me estar me auxiliando aqui a trazer mais vídeos como esse e fazer crescer esse canal, que é um canal que está começando agora. E entrando agora na temática realmente do vídeo, né, que é como a gente reconhecer e, por conseguinte, sanar as nossas autossabotagens, os nossos narcisos internos que moram na nossa psique, no nosso inconsciente coletivo, e ainda mais quando a gente vai falar sobre o inconsciente coletivo feminino. E é importante eu falar sobre isso aqui com vocês, porque eu falo para mulheres, não está somente destinado a mulheres, a homens também, mas é o meu público-alvo, né? Para quem eu falo, para quem eu. É por quem é minha pauta, vamos botar assim, minha pauta de vida. E eu queria compartilhar com vocês uma experiência minha, né? Um pouco pessoal, não vou entrar em detalhes, mas eu acredito muito nesse ensinar enquanto aprende e aprender enquanto ensina, sabe? Eu levo a minha vida muito dessa forma. O conhecimento, ele jamais deve ser parado em nós. Ele foi feito para ser transmitido para tudo e todos. Ainda mais agora, tô gravando esse vídeo no ano de 2025, é um ano de Júpiter. Então, é um ano de expansão do conhecimento, em princípio, do nosso mestre interior. Então, tudo aquilo que a gente, de certa forma, nutre dentro de nós, nos faz bem e que nos expande, expande a consciência, expande a nossa alma, é algo que deve ser transmitido ao próximo. Então, eu estou trazendo aqui uma experiência pessoal quanto a autossabotagens. E estou alinhando isso com vocês em tempos de Marte retrógrado em Câncer, que eu sou astróloga, eu tenho que trazer uma pílula astrológica, não tem jeito. Eu tenho que trazer para vocês o que isso, de certa forma, associa a esse tempo, né? Do porquê que eu estou trazendo essa temática. Porque essa temática, ela foi incitada, né, inspirada por esse Marte retrógrado em Câncer. Primeiro, para vocês entenderem, Marte, né, ele é o planeta da nossa ação. É o nosso guerreiro interno, é aquele que luta, né? A nossa parte da nossa psique, que é que luta pelos nossos objetivos, que luta pela vida, né? Ele está muito presente no nosso ambiente de trabalho, quando a gente precisa nos posicionar. Então, a posição e a forma que está o seu Marte no seu mapa natal, que é o seu mapa de nascimento astrológico, vai determinar muito de como você é na vida. Se tá numa forma mais tensionada, então você é mais agressiva, você impõe de uma forma bem, né, incisiva, ou se você é mais diplomata, ou se você ainda de repente está aprendendo a impor, né, as suas ideias, os seus objetivos e os seus instintos. Isso eu tô dando uma contextualização para vocês, tá? E esse guerreiro lá no céu, não no seu mapa, mas o do céu, neste momento do vídeo, ele está passando pelo signo de Câncer e ele está retrógrado. É importante que vocês saibam que quem está vendo esse vídeo pós esse período, tá? Eu estou falando aqui com vocês em janeiro de 2025 e esse período vai estar reverberando aí até fevereiro, final de fevereiro de 2025. É importante que você continue vendo esse vídeo, porque é uma temática incitada por esse período, mas é uma temática que essas palavras, se você parou nesse vídeo, vai te ajudar, tá? E por que a gente está falando sobre isso? Porque Marte, ele é aquele planeta que ele quer trabalhar, ele quer agir, ele quer botar em prática, né? O que ele deseja, os objetivos, enfim. Só que Marte em Câncer, gente, ele não se sente muito confortável, né? Porque Câncer é uma energia de água e Marte é uma energia de fogo. E o que apaga o fogo? A água. Então, o Marte ele tá aprendendo, né, a ter que lidar com o movimento de uma forma mais lenta, mais gradual, mais sensível, mais pelo sentir, pela intuição, do que pela praticidade, pela objetividade e correria do dia a dia. Ele está tendo que lidar com as coisas dessa forma.
E tá retrógrado. E todo planeta retrógrado, ele tá falando de um momento de revisão, um momento de pausa, um momento que traz coisas passadas. Isso é muito, muito câncer, porque câncer fala sobre família, raízes, ancestralidade passada e principalmente da nossa inconsciência, das nossas águas internas, da nossa vida íntima. Então, o que que de repente, ainda mais que câncer, ele é um signo que ele tá falando ali, sabe, desses movimentos internos, de somatização, né? Um canceriano que somatiza muito, que guarda muito, né? Tende nas vibrações mais baixas, guardar muito para dentro de si. Isso pode virar uma doença psicossomática, inclusive, né? Tem que botar uma forma de botar isso para fora e de acessar a água parada interna da lodo, né? E Marte, ele está tentando guerrear com essas emoções, está tentando entender essas emoções. E por que que eu trouxe o tema de autossabotagem? Porque até esse vídeo que eu tô fazendo para vocês é um movimento, né, de é um processo do movimento de cura das minhas autossabotagens no que condiz a carreira. Por quê? Esse Marte retrógrado em Câncer, ele tá passando pela minha casa 10. Ou seja, todo o trânsito que está acontecendo no lado de fora no céu do momento, ele afeta, né? Ele cutuca uma área da sua vida no seu mapa astral, né? Então, é a minha casa 10, minha casa da carreira, do meu status social, da forma que eu apresento para o mundo, né? Os frutos que eu estou entregando aqui à sociedade. E se você, inclusive, quer saber aonde Marte retrógrado está passando, ou qualquer outro planeta está passando, aqui na descrição vou deixar para vocês o Astro Essencial, que é um guia prático de como você compreender, né, esse básico do mapa e entender como é que esses planetas de fora afetam você. Eu te ensino como gerar seu mapa de forma gratuita e várias outras coisinhas, tá? Então tá aqui no link da descrição. Mas voltando, quando esse Marte começou a retrogradar na casa da minha carreira em Câncer, eu comecei a ter muitos sonhos. E pro feminino, né, eu sou perfumista. É uma prática, né, que eu utilizo como uma forma de alquimizar as dores emocionais das consulentes que eu atendo no mapa, né? Porque uma coisa é a gente identificar o problema na leitura do mapa, outra coisa é qual vai ser o tratamento a ser utilizado. Então eu venho com essas práticas ancestrais femininas para a gente poder alquimizar as dores emocionais, as crenças repetitivas de comportamento da família, das vidas passadas. E a gente alquimiza isso para que você possa chegar naquilo que os alquimistas chamavam de o ouro, né? A grande obra, que é o rubedo, que é aquele estágio alquímico onde a pessoa está vivendo a sua melhor essência, vamos botar assim. E eu comecei a ter muitos sonhos provenientes desse perfume que eu fiz para mim. É um perfume de rosa vermelha, né? Que tá sempre presente, né? A marca é Rosa Maria, perfumaria. Mas eu fiz um perfume de rosas vermelhas para dormir, porque eu estava sentindo que algo estava me travando. E eu queria acessar mais o meu inconsciente. E o rosa vermelho é maravilhoso para dormir, perfume de rosa vermelha, porque por mais que seja quente, né, não é uma camomila, não é para deixar, ele ativa muito nesse nosso campo de sonhos, de psique. Isso é um assunto para um outro momento, mas a rosa vermelha ela é extremamente ancestral e ligada ao nosso sistema límbico, que é o nosso consciente, nossa caixinha de Pandora. Então, quando a gente sente esse cheiro, a gente ativa muitas dessas memórias guardadas ancestrais que a gente não tem muita ciência de onde vem. E eu comecei a utilizar porque eu estava sentindo que tinha alguma coisa me prejudicando em uma determinada área e aí eu comecei a sonhar. E eu comecei a sonhar, galera, com um ex-afeto que eu tive na minha vida, que foi um ex-casamento, né? E não que essa pessoa estivesse pensando, né, nada sobre isso. É a forma que o nosso inconsciente utiliza roupagens, pessoas que passaram na nossa vida para poder dar certos sinais, né? Representações para a gente entender uma mensagem. Nosso inconsciente, ele é muito lúdico, ele é muito parabolar. Então, a gente precisa entender através dos símbolos, né? As simbologias. E eu comecei a sonhar, assim, 3, 4, 5 vezes direto na mesma semana. E eu falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E é sempre nesse lugar de me atrapalhar,
né? Era sempre eu tentando viajar, eu com a mala para viajar, para ir para uma nova fase, e as mensagens dessa pessoa chegando, né? E eu não conseguindo fazer a viagem, eu tentando sair de casa, né, para poder fazer alguma coisa, resolver alguma coisa na rua, essa pessoa chega e entra na minha casa, né, roubando as minhas coisas. Então, eu comecei nesse looping e eu já comecei a ficar assim, gente, eu preciso entender. E aí, ontem, eu respirando, matutando sobre isso, eu fui assistir uma aula da escola de perfumaria, né, que eu tô sempre estudando, tô sempre revisando. E a minha professora, que é a Palmeira Margarida, doutora maravilhosa em ciências, PhD em cheiros, ela me relembrou de um mito, de um conto dos mulheres que correm com os lobos, da Clarissa Pinkola Estes, quem é a galera do Sagrado Feminino sabe. E ela me relembrou do conto do Barba Azul, né? Que ela citou no momento do vídeo. Eu falei, pra quem é um bom entendedor, entendeu do que eu tô falando, né? Esse exafeto tinha uma correlação com esse mito do Barba Azul na minha vida. E eu falei, eu vou reler o conto, porque eu sinto que tem uma chave. Eu sinto que tem uma chave ali. E quando eu fui reler o conto, né? E todas que estão aqui me ouvindo estão convidadas a ler, logo o segundo conto, Barba Azul. Basicamente, é o conto, né, de um homem que ele está interessado em três mulheres ao mesmo tempo. E são três irmãs, certo? Só que ele tem uma barba azul. Contos, tá, gente? Histórias, lendas aí míticas de gerações. Levem na simbologia. Ele tinha barba azul. E as irmãs mais velhas, as duas mais velhas, elas já acham aquilo esquisito. Ele falou assim, gente, ele tem barba azul, esse homem é esquisito. Ele não soa bem. A mais nova também. Só que ela é mais iludibriada, né? Ela é mais ludibriada sobre aquele homem que ele tá ali querendo convidar elas para poder ir no parque, andar a cavalo, num passeio, ele leva até a mãe das meninas. E ele fala assim, não, eu tenho objetivos, né? Seguros, fiéis a você. Eu quero uma mulher para casar. Enfim, então ele leva, ele faz um passeio romântico, ele é super cavalheiro com as irmãs, com a família, né? Ele dá tudo de melhor de si para poder apresentar isso à família no intuito de se casar-se com uma das irmãs. Ainda, por mais que ele tenha sido romântico, enfim, tudo aquilo, as duas irmãs mais velhas elas ainda assim ficam tensas com aquilo e elas não querem. Enquanto a mais nova, representando esse lugar mais ingênuo, né, de nós, mulheres, da nossa psique, ela diz que, nossa, mas é só uma barba azul. Então ela ignora aquela primeira red flag, vamos botar assim. Não, nossa, mas ele é tão romântico, ele faz tudo o que eu preciso, ele ajuda a minha família, ele ajuda as minhas irmãs, ele faz tudo por mim. Mas tinha algo esquisito e que ela deixou passar. Porque no nosso inconsciente, né, nós mulheres fomos domesticadas durante todas, enfim, vamos botar os últimos séculos, nós fomos muito domesticadas. Ou seja, o nosso instinto, que a nossa intuição foi domesticada. Então a gente tem a tendência a ouvir a intuição, isso querendo ou não, é uma herança que a gente tem, né, do patriarcado, é uma herança que a gente tem dessas mulheres que foram, vamos botar, encarceradas, né, no passado. Então, a gente tem essa tendência a ouvir uma intuição e a não segui-la, né? Então, nesse conto é muito demonstrado isso. E aí, ela casa com aquele homem, ela vai para casa dele, e um certo dia ele decide que vai viajar, e ele fala assim para ela: "Esposa, tem aqui todas as chaves de todos os cômodos da sua casa. Pode brincar, traga seus irmãos, faça o que você quiser, menos esse quarto, essa chave pequenininha. Não entre nesse lugar." Foi embora, as irmãs foram lá. E ela disse, irmãs, ele deixou pra gente poder usufruir, nananana. E sempre no conto descreve ela com uma roupa branca, muito inocente, muito virginal, né? Essa coisa bem, enfim, ingênua. E as irmãs falam assim:
Vamos ver. E elas começam essa busca dentro, né, do castelo para encontrar. Até que eles encontram esse quarto. E basicamente eu não vou falar assim muito explicitamente, né, para poder o YouTube aqui não me cortar. Mas elas abrem quarto e veem um quarto, né, meado a sangue, enfim, com os ossos de mulheres, das esposas anteriores dele, é, emparedadas, né, na parede. E ela deixa cair no susto a chave, meio ao sangue. Ela tenta limpar de todos os custos possíveis e impossíveis. Ela tenta limpar. Não, ele não pode ver, ele não pode ver, ele não pode ver. Ela não pode ver. Ela querendo apagar, ela fecha a porta com muita raiva. E ela não querendo acreditar. É aqueles óculos, né, que a gente põe no meio, quando a gente descobre algo escondido no meio de uma relação abusiva, por exemplo, que é o que a maioria das mulheres passam. E ela tentando ali limpar. Ela não consegue. Ele chega, ele diz que você não deveria e agora você será a próxima. Então, ou seja, dentro de um relacionamento abusivo, né? Enquanto você tá na ingenuidade, enquanto você tá na ignorância, enquanto você não enxerga, né, a verdade, você é maravilhosa. Você é a melhor. Você é a favorita. E quando você enxerga que aquilo ali está sendo nocivo e está te podando, né? E de certa forma está te prejudicando, aí pronto, você é a próxima vítima. E isso foi o caso dela. E aí quando ela fala assim, naquele momento de desespero, quando ele puxa ela pelos cabelos, quer levar ela pro quarto para ela ser a próxima, ela fala: "Por favor, me dê 15 minutos para eu poder me reconciliar com Deus". E ele dá esses 15 minutos. Ou seja, a mulher selvagem, ela é tão instintiva, né, esse modo da nossa psique feminina, que ela, no momento do desespero, ela dá um súbito, um reage. E ela foi estratégica para esperar esses 15 minutos. E aí ela foge pro quarto, grita às irmãs e fala: os nossos irmãos estão chegando, chame os nossos irmãos. Tudo nesse conto é simbólico. Ela chamando força dela, né? Quando a gente tem aquele momento de pausa, quando a gente compreende, quando a gente tira as nossas máscaras, que a gente compreende que aquilo que a gente está vivendo é abusivo, a gente tem esse momento de pausa, de catarse, assim, meio que de até de um vazio. E é o momento que a gente começa a repousar para angariar forças para a gente conseguir ter uma atitude. E Belo Conto é simbolizado pela chamada dos irmãos. Ela chamando as forças masculinas nessa representação, gente, yin yang, tá? A gente não tá falando assim sobre quesito de gênero, mas dessa energia primordial, feminina e masculina. Então ela chama essa força, esse Marte interno, para poder ajudá-la a ultrapassar aquilo ali. E aí no conto os irmãos chegam, enfim, matam ele, enfim, fazem tudo que tem que ser feito. E basicamente, gente, por que eu dei essa volta, contei essa história, esse conto, tudo isso, e falei de Marte, autossabotagem, o que tem uma coisa a ver com a outra? Tudo, tudo, porque foi essa parte do meu processo para entender o que eu estava passando. Nós, dentro, né, isso demonstra que dentro da nossa psique, não só nos relacionamentos abusivos, né, quando a gente atrai uma pessoa abusiva para nossa vida, é porque a gente tem algo dentro de nós que atrai aquilo, né? Nós somos atraídos pelos semelhantes. Então, se estamos indisponíveis, atraímos pessoas indisponíveis e por aí vai. E nessa indisponibilidade, né, e nesse lugar dentro dela de ignorância, de certa forma, um vitimismo, uma dependência emocional, um lugar também de muita inocência, ela atraiu. Mas ela não só atraiu por isso, ela atraiu porque existe um narciso interior, uma criança. Porque o narcisismo, ele não é nada mais do que aquele estágio mental que parou ali na criança, né? Jung fala sobre isso, né? Freud fala sobre isso. Ele parou ali naquele estado evolutivo, ou seja, tudo tem que ser para mim. Eu tenho que todos os recursos, todas as energias de outras pessoas, né? Elas têm que ser voltadas para mim, porque é uma pessoa e é uma parte de nós extremamente solitária. É aquela criança que não foi devidamente nutrida, né? Que ela teve essa falta, né? Então, essa parte mora em todos nós, em outros muito mais preponderantes do que em alguns, né? Então, tem outros que isso vira realmente um transtorno de personalidade. Em outras pessoas, isso é uma parte da psique que te auto-sabota, que me auto-sabota.
Então, esses sonhos que eu tive com essa representação, né, me tirando, me impedindo, não era nada mais do que uma representação que o meu inconsciente estava buscando para me mostrar o que eu não estava conseguindo alcançar. Porque toda vez que a gente está tentando alcançar um topo da nossa vida, o nosso rubedo, né? O nosso ouro, existe essa parte narcísica que ela é solitária e que ela quer que você fique sozinha com ela. Ela não quer que você alcance. E ela começa a jogar no seu mental é, motivações, né? Situações para que você não alcance aquilo ali. E o que pode ser, por exemplo, no meu caso, com esse Marte retrógrado em Câncer, lembrando, meu guerreiro interno quer agir na minha carreira, quer expandir, quer lutar, né? Quer se colocar na minha carreira, que é o que eu estava tentando, principalmente aqui no quesito de redes sociais, porque eu estava querendo muito trazer mais vídeos para vocês, só que eu nunca tinha tempo, essa desculpa, né? Nunca tenho tempo, nunca consigo. Ah, eu quero ser profunda, né? Por isso que eu tô aqui no YouTube. Só que no Instagram as pessoas não são, enfim, toda aquela história. Esse nosso narciso interno começa a jogar essas ideias. Você não é boa o suficiente, você não estudou o suficiente para isso. Olha o tanto de pessoas que estudam mais que você e que se aprimoram melhor que você. Essas pessoas podem estar fazendo o que você quer fazer, você não. Ainda não está no seu tempo. Vê se o narciso que a gente vive no dia a dia, ele não faz isso. Quem já teve uma relação narcísica de qualquer grau sabe do que eu tô falando. Agora, isso existe dentro de nós fazemos isso. Uma parte da nossa psique faz isso conosco ao tempo todo. Toda vez que a gente quer alcançar uma coisa que vai mudar a nossa realidade. E esse narciso interior, ele vai te cutucar. E ele vai falar que você não é boa o suficiente, que você não tem tempo, que existem outras diversas coisas que você precisa fazer na tua vida que não condizem com aquilo ali que você tanto deseja, que são mais importantes. Você nunca vai estar bonito o suficiente. Você vai começar a perceber que eu não tenho a melhor câmera, no meu caso, eu não tenho o melhor microfone, né? Nossa, eu não tenho tempo. E aí você vai adiando os seus sonhos. Esse narciso interior, ele existe. E a gente precisa lidar com ele. Não matá-lo, afugentá-lo, porque tudo é composto de luz e sombra. Então, o tanto que a gente evolui a nossa alma na luz é o tanto do tamanho da sombra que existe por trás dela, né? Então, não existe uma coisa sem a outra. Então, não é utilizar essa sombra como uma destruição, que não quero destruir essa sombra de dentro de mim, porque eu nunca vou conseguir. Eu vou me cansar com essa batalha sem fim de destruir a sombra. Eu tenho que tentar fazer ela trabalhar a meu favor. Então, dentro de mim, e esse é até uma sugestão da Clarice no livro, é que você consiga ancorar dentro da tua psique um guerreiro interno que vá domar essa sombra. Então, eu falei com o meu Marte interno, e eu tenho um Marte retrógrado no mapa. É um Marte domiciliado, que eu tenho um Marte escorpião, então ele se sente muito bem ali, mas ele é retrógrado, ele ainda está aprendendo a lidar com essa potência, ele ainda não reconhece. É um Marte retrógrado em escorpião, ou seja, ele é poderoso e ele é magnético. Esse Marte no meu mapa, ele não luta, ele atrai, ele magnetiza, só que ele é retrógrado. Eu ainda tô aprendendo. Esse é um estágio evolutivo da minha alma que eu ainda tô aprendendo a fazer isso. Então eu conversei com esse Marte interior e ele dentro da minha meditação, eu entrei em meditação logo depois de visualização e eu ancorei esse Marte interior meu como um leão. E do lado apareceu uma leoa, né? Porque eu tenho Marte conjunto com a Lua. Então imagina, né? Eu tenho dois astros ali bem juntos. Então eu imaginei muito como mãe e pai. E eu ali no meio, né? Um leãozinho. E toda vez que essa sombra tentava me auto-sabotar, vinha esse leão e eu só imaginava o rugido. Sabe? Eu fazia esses processos entende? E para acalentar essa sombra. E nesse momento que eu consegui fazer isso ontem à noite, eu falei assim para ela: você não vai mais me atrapalhar, você vai me ajudar. Você vai servir para aparecer toda vez para me lembrar que eu estou fugindo dos meus sonhos. Ou seja, eu não quero mais, não vou mais temer essa sombra, essa parte narcísica que quer me auto-sabotar, que existe dentro de mim. Eu não vou dar poder a você para me auto-sabotar. O único poder que eu vou te dar é para me avisar.
Então, toda vez que você quiser se criar, toda vez que você se mostrar pra mim, eu ancorei isso no meu inconsciente e eu falo isso pra mim agora todo dia. Toda vez pra esse lado narcísico, a gente precisa fazer as pazes, né, com a sombra, a gente não tem que evitar. Então eu olho pra mim todo dia, eu falo que eu sou linda, talentosa, e eu falo pra essa minha sombra: você hoje tá aqui num lugar de alerta, tá? É assim que a gente vai trabalhar juntos. Toda vez que eu tiver fugindo dos meus sonhos, toda vez que eu estiver dando desculpas para não crescer e não assumir o meu potencial, o meu poder e não entregar para o mundo aquilo que eu vim fazer, você vai gritar, você vai aparecer. Então, vou utilizar essa sombra como um alerta, um aviso. Toda vez que isso aparecer para mim, é porque de alguma forma eu estou sabotando os meus sonhos. Então, eu quis trazer esse processo para vocês que eu passei e que eu estou nesse processo de cura desses autossabotes que impedem eu evoluir mais ainda na minha carreira. E um passo enorme já é eu estar aqui gravando para vocês, o que é um áudio, que é um vídeo de 25 minutos que está aqui agora pro YouTube. E porque eu tenho que aceitar também que eu sou profunda. E a gente está falando aqui sobre assuntos da mente, desenvolvimento, espiritualidade e astrológico, então não tem como eu botar isso em 90 segundos. E para quem ouvir, né, para quem sentir, esse vai ressoar com você. Convido novamente quem quiser a ler o conto do Barba Azul, do Mulheres que Correm com os Lobos, caso seja esse teu caso, porque você pode identificar aí, é porque eu dou uma resumida, né, gente? Mas todo o capítulo, ela aprofunda muito sobre esses aspectos do inconsciente. Admito que para quem não está acostumado com essas temáticas pode ser uma leitura pesada, mas eu tô aqui exatamente para desmistificar isso aqui para vocês. E assim, gente, é algo que mudou assim meu estalo, porque eu tava tendo os sonhos, eu tava ficando com medo, e o medo, nossa, ele afugenta, ele faz com que você fique mais dentro de si, silenciosa, faz com que você se afaste das pessoas que você ama e você se envolva por uma egrégora de solidão. Isso vai te trazendo melancolia e quando você vê, você novamente tá, né, adiando os teus sonhos. Então, se hoje você deseja, de algum grau, forma, né, alcançar algo na sua vida e você sente que tu tem uma parte tua se auto-sabotando, esse é o teu narciso interior. E você precisa avisá-lo. Então, se de repente, no teu caso, são esses pensamentos, ou é o sono, ou é a preguiça, sempre vai ter uma coisa que começa ali a te predominar. Toda vez, perceba, se ponha em presença como terceira pessoa na tua história. Sempre tem aquela coisa que acontece quando você está prestes a alcançar aquilo que você deseja. Então, o que que é? O que que é essa coisa? Faz as pazes com essa coisa, dê um nome a isso. Crie um guerreiro interior, pode ser um animal, uma pessoa, um desenho, você, não importa. Crie, sonhe. Sempre vai ter isso que vai se predominar, vai se mostrar, ele vai te defender, que é uma parte sua que defende você e vai te alertar para que essa sombra ela não te domine mais e não permita que você adie aquilo que você está destinado a viver. E se você está assistindo esse vídeo até fevereiro de 2025 e quer saber exatamente onde de repente teu guerreiro interno está querendo te voltar ao passado, revisar, para entender o que está impedindo ele de agir da forma certa, esse Marte retrógrado, olha aqui na legenda, tá? Que eu tenho o astro essencial, que é para você aprender a emitir seu mapa astral e ver exatamente em que ponto, né? Que casa, né? Qual é a área da vida? Que no meu caso era na minha carreira, ou seja, meu autossabote de estar aqui, me colocando para vocês, me mostrando aqui na sociedade. Que eu tenho essa tendência de ficar mais reclusa, né? Então, em que área da tua vida? É na área de relacionamentos que você faz isso? Você deixa, de repente, de viver, de se permitir se relacionar, de amar, né? Por conta disso? Na tua área pessoal, é exercício físico? É família? É espiritualidade? A gente não sabe, é dinheiro? Então, assim, cada área da vida vai estar falando sobre isso. E ainda assim, tá ali disponível se você deseja uma consulta particular, né, de análise astrológica, oracular, né, para que a gente possa entender, acessar esses e mais outros possíveis medos que você tenha, a fim de que você possa se alinhar ao teu propósito de alma. E o que que é isso, gente? Alinhar o propósito de alma não é nada mais do que você viver realizado, viver feliz,
né? Você entender como você faz dinheiro, entender como você realmente ama, é acessar a realização pessoal que todo mundo deseja aqui em Terra, a materialidade. Tá aqui o link do Biosite, que é onde vocês me encontram. Vocês encontram as minhas redes sociais, os meus atendimentos, o meu celular para a gente marcar a consulta, tudo isso. Tá certo? Então, comenta aqui se você achou que eu te ajudei ou não dentro para entender quais são os teus processos de autossabote que impedem que você alcance seus sonhos. Curte também se você gostou, compartilha com quem você acredita que precisa ouvir essas palavras. E gratidão, né, pela tua presença e até a próxima. Tchau!